Quando os ponteiros se encontram e que nós ouvimos as 12 badaladas. A hora que se anuncia é meia-noite. Uma hora em que tudo pode acontecer, inclusive nada. Mas hoje, muitos acontecimentos. Vamos à história de hoje. Rádio Emoção. Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, eu, Yara, hoje quero contar essa história que aconteceu com a minha mãe e eu presenciei de perto e eu sou até protagonista dentro dessa história. Mas tudo tem início com Moema, era o nome dela. A origem do nome eu quero explicar para vocês porque tem tudo a ver com o que era a Moema que eu vou relatar. Moema era de uma beleza extraordinária, exótica. Na nossa cidade, naqueles tempos idos, aliás, também não tão distantes assim, não tinha ninguém que pudesse ter a beleza do corpo de Moema. Sabe aquela mulher que tem 1,60 m de altura, mas que compensava sempre com saltos altíssimos, então ela aparentava ter mais altura do que na verdade tinha, a cintura fininha, a cintura de pilão e os quadris imensos. Ela tinha mais do que os seus 30 anos, já era uma mulher madura, mas era impressionantemente bela. E quando ela andava pela nossa cidade, que eu prefiro aqui não divulgar o nome, ela não andava, ela desfilava. A sua beleza, para quem quisesse ver e apreciar, era tudo aquilo. Ela andava naqueles saltos altíssimos, salto agulha, e adorava vestidos. Eu nunca vi a Moema numa calça comprida, sempre vestidos. E como ela conseguia se equilibrar em cima daqueles sapatos, permanece até hoje um mistério. Os homens ficavam babando, boquiaberto, quando Moema passava pela rua central. E quando ela desfilava pela Praça Rio Branco, então, os olhares todos dos homens ficavam doidos atrás dela. Moema, que beleza extraordinária, causava desentendimento e ciúme no meio de todas aquelas mulheres. E dizem os mais velhos, que a conheceram desde o tempo de mais mocinha, a Moema, que quando eu conheci, já beirava 40, para ela não tinha hora, e muito menos tempo frio. Com ela, era tudo na hora. Ela estava sempre muito bem mesmo, bem quente, quase que fervendo. Aliás, ela fervia por aqui, era como se dizia, ela era de fechar o comércio. Uma expressão que era muito usada, ela era de fechar o comércio. E o pior, fechar nos sábados pela manhã, que é o dia de mais movimento da pequena cidade. A cidade ficava empolvorosa sábado de manhã. Mas quando a Moema passava pela Rua Central e pela Praça Rio Branco, o comércio inteiro fechava. Eu ainda, menina, me recordo das minhas avós, tanto
a materna como a paterna, as minhas avós e a minha mãe, botando a boca nos meus avós e meu pai, dizendo-lhes poucas e boas, tudo por causa da adoração que eles tinham pela Moema. Moema a gostosa. Moema a gostosa, a mulher mais gostosa da qual eu já tive notícia. Eu era menina. Vocês me desculpem a expressão, mas de tanto eu ouvir isso por parte da população masculina da nossa pequena cidade, eu aprendi que Moema era gostosa. Mas era assim que todos os homens da cidade diziam: Moema gostosa, valorizando gostosa. Também com aquele corpo, como eu disse, a cinturinha fininha, os quadris avantajados, aquele 1,60 m muito bem distribuído, se equilibrando em cima daqueles saltos altíssimos, aquelas pernas, aquelas coxas, aquela bunda que ela tinha, os peitos para frente feito um farol de Cadillac, aquele rosto lindo de boneca chinesa de porcelana, aqueles olhos verdes da Moema, aquele narizinho arrebitado, afiladinho, queixinho, covinha nas bochechas. Todo mundo dizia: uau! Era outra expressão que a cidade inteira não se cansava de repetir quando Moema passava. Uau! Moema, olha a Moema, bem-vindo a Moema. A gente percebia a Moema pelo barulho do salto. Aliás, os saltos fininhos, aquele salto no contato com as pedras que calçavam as calçadas, o calçamento, aquela pedra portuguesa. Exatamente, as pedras de Copacabana. Também na nossa cidade, aquelas pedras eram usadas. Então o atrito do salto da Moema nas pedras portuguesas era um aviso de que o anjo iria passar. O anjo tinha nome: Moema. Que figura mais linda! Ela aparecia lá na esquina. Pronto. Os marmanjos todos largavam tudo o que estavam fazendo. A Moema! A Moema! Homem que estava lavando o carro parava. Homem que estava simplesmente tomando uma no bar da esquina, no bar do Zé. Homem que estava jogando bilhar, parava o jogo. Homem que estava jogando dominó, parava o jogo. Homem que estava bebendo cerveja, parava com a cerveja. Pronto! O taxista que estava no ponto esperando algum passageiro, descia do táxi e ficava ligado. Pronto, lá vinha ela. Era ela vindo, e eles todos apostos na porta do bar, feitos lobos, uivando para a lua cheia. E aí as gracinhas começavam. Até o Zé do bar, o Zé do boteco, que não era suposto a isto fazer, fazia. Até o dia que a mulher dele ficou brava. A Dona Graça? Nossa, a Dona Graça ficou brava e deu-lhe umas vassouradas na nuca com aquela vassoura de piaçava, acertou bem aquela parte de lata, fez estrago na nuca dele, viu, do Zé? Diz que levou 2 pontos na nuca. Mas aprendeu a lição? Que aprendeu nada. Aliás, dizem que ele até piorou. Agora sim, descia na calçada e, quando a Moema passava, ele até se atrevia a fazer uma coisa que já não se usa mais, porque hoje dá processo, hein? Hoje você não escuta mais. Hoje você não vê mais nenhum homem fazendo isso na rua. Mas quando a Moema passava, todo mundo mexia. Todo mundo. Mas a Moema, dizem que ela tinha um amor.
A Moema era desejada, era amada, idolatrada, mas dizem que ela tinha um amor. O Frederico, o padeiro, desde que ela era menina, diziam que a Moema tinha loucura por ele. Ele, o padeiro, ele fingia fazer o papel do homem mau, sabe? Aquele cafajeste, ele também gostava dela. Mas dizem que ele só gostava dela pra... Vocês estão me entendendo? Exatamente para aquilo. Ele era casado. Frederico Padeiro, casado. Tinha 5 filhos. Mas dizem que ele não dispensava a Moema. Aliás, quem era capaz de dispensar a Moema? Até dizem que a Moema fazia um arregaço naquela cidade. Até como vingança, uma vez que ela não podia ficar com o grande amor da sua vida, que era Frederico, o padeiro, como vingança, ela se começou a sair com todo mundo. Todo mundo. Ela selecionava, ela levava para sua casa, para sua cama, quem ela bem entendesse. Porque todos os homens ali arrastavam mais do que um bonde por ela. E como vingança, ela escolhia. Um dia era um, outro dia era outro. Ela ia passando com aquelas suas montanhas em movimento. No melhor sentido da expressão montanhas, eram exatamente as suas saliências e reentrâncias de corpo. Os lobos famintos a queriam devorar. E ela dava um sorrisinho para aquele que ela escolhia no dia. E dali para frente, salve-se quem puder. Assim era Moema. Ela andou arrastando até as asas para cima de uns e outros, casados, solteiros. Não, ela não escolhia. Ela não escolhia. Moema, ela era uma mulher diferente, bela, madura. Uma mulher que os homens faziam questão de valorizar a palavra gostosa. Você sabe que aí mais mocinha, eu deixei de ser tão menina, fiquei assim um pouquinho mais mocinha e eu quis fazer uma pesquisa. Falei, Moema, peraí, eu estudei alguma coisa na escola. Há um poema? Há um poema, exatamente. Agora sim eu me lembro, e a história tem tudo a ver com essa Moema. Ou então vejamos, na história dizia o seguinte, que Moema era uma índia tupinambá que vivia numa aldeia onde hoje está a Bahia aqui no Brasil. Em época próxima à chegada dos primeiros portugueses ao Brasil, Moema, ela estava acompanhada sempre por sua irmã, de nome Paraguaçu. Então eram 2 índias belíssimas, Moema e Paraguaçu. Um certo dia, elas conheceram um português chamado Diogo Álvares Correia, a quem elas deram o apelido de Caramuru. Caramuru, na verdade, era uma espécie de peixe elétrico. E como esse português, o Diogo Álvares Correia, ele sobreviveu a um naufrágio, ele acabou ganhando esse apelido de peixe elétrico para os índios, Caramuru. O peixe elétrico Caramuru, o Diogo Álvares Correia, ele se apaixona e se casa com uma das irmãs, a Paraguaçu. Não foi com a Moema.
ele se apaixona e casa com a índia Paraguaçu. Mas ao mesmo tempo, ele acha Moema tão linda. Moema, na opinião do português Caramuru, o Diogo Álvares Correia, era ainda mais bonita do que a mulher que ele escolhera para casar. Dizem até que ele fez essa escolha por medo de ter que enfrentar Moema, de tão linda que ela era. Então, ele era casado com a Paraguaçu, mas ele venerava a cunhada, a Moema, que começa, por paixão, a manter um caso com o cunhado. Você vê que coisa? História do Brasil. Desde aquele comecinho, Moema, ela mantém um caso com o cunhado. Então ela, Moema, se apaixona pelo marido da própria irmã. E ali eles passam a viver um triângulo amoroso por anos a fio. Porém, depois do Caramuru, o Diogo Álvares Correia, negociar muito pau-brasil, ele resolveu se mudar para a França. Primeiro explorou terras brasileiras e agora o Caramuru queria voltar para a França. Mas foi aí que o Caramuru, ele falou, bom, eu não vou poder levar a Moema, né? Não vou poder levar a Moema. Eu vou ter que levar minha mulher. Eu sou casado com a Paraguaçu. Então, ele preparou a embarcação e embarcou junto com Paraguaçu rumo à França. Mas Moema, quando viu que o seu grande amor partia com a sua irmã, ela correu. Enquanto o mar dava pé, ela foi com um pé na areia vencendo as ondas. Depois que o mar não deu mais pé, ela começou a nadar, porque a intenção de Moema era alcançar o barco do português, o Caramuru, para ficar com eles. No entanto, não deu certo. Ela não resistiu. Nadou, e já em alto mar, ela acabou morrendo afogada. Portanto, o nome Moema, no Tupi, no Tupinambá, ganha esse significado. Mentira, falsidade. Moema significa mentira, falsidade, numa alusão ao amor falso do português Caramuru. Ele era casado com a Paraguaçu, mas se dizia apaixonado por Moema, amava Moema também. Só que na hora de ir para a França, ele deixou a Moema para trás. Então todo aquele amor pela Moema era falso. Não era um amor real, não era um amor verdadeiro. Moema morreu afogada. Por que eu estou contando essa história? Que é verdadeira. Porque tudo tem a ver com a Moema da minha cidade. Ela que fora um dia apaixonada por Frederico, o padeiro, mas jamais o teve de verdade. E o nome dela era Moema. A partir daí, até como uma espécie de vingança, ela começou a sair com tudo que era homem do pedaço. Ela não escolhia mais a quem. Era homem e ela saía. E é exatamente aí que entra a minha mãe com a sua história, onde eu acabo sendo a protagonista dessa história e explico por quê. Meu pai faleceu, meus avós faleceram, as minhas avós também. Mas a minha mãe tinha grande desconfiança de que tanto o meu pai como os meus avós saíram com a Moema. E a minha mãe
perdoaria isso jamais. Ela diz para mim: eu vou tirar isso a limpo. Eles morreram, mas a história para mim não está morta. Então ela é sabedora de que Moema também havia adoecido. E quando ela adoeceu e sabia que a morte se aproximava, a Moema começou a confessar para todas as mulheres sobre o que ela tinha feito com seus maridos. E a minha mãe foi lá conversar com a Moema, ela que já beirava o fim da vida. E ela perguntou para a Moema se era verdade, porque ela tinha sérias desconfianças de que o marido, meu pai, meu avô, o pai dela, e o meu outro avô, o sogro dela, se eles tinham estado na cama de Moema. E pasmem os senhores, Moema disse que sim. Ela sentindo que a morte a beirava, ela dizia que não queria que nenhuma mulher ficasse enganada. Sim, estiveram comigo na minha cama e mais de uma vez o teu marido, o teu pai e o teu sogro. Reação da minha mãe. Reação da minha mãe. A minha mãe tinha que vingar. Dona Gilda, a minha mãe, tinha sangue espanhol em suas veias. Bateu nela um desejo imenso de vingança. E é aí que entra o sobrenatural da história. Além de tudo que eu já contei, eu vou mijar em cima deles. A minha mãe não tinha mais o que fazer. O marido morto, o pai morto, o sogro morto. Eu vou mijar em cima deles, filha. Mãe, mas só não vai fazer isso. Vou. É a única forma que eu tô encontrando de me vingar. E não vai ser uma vez só, não. Uma vez por mês. Uma vez por mês daqui pra frente eu vou mijar em cima deles. Mãe, eu não vou permitir que a senhora faça isso. Mas quem é você pra me segurar? Quem é você, Yara? E Dona Gilda fazia um ritual uma vez por mês como vingança. Usava um vestido longo, sem a calcinha por baixo, e ia ao cemitério da pequena cidade. E sobre o túmulo do marido, era o primeiro. Ela bebia bastante água em casa. Ela mijava sobre o túmulo. Depois, com o que sobrava, e sempre sobrava um pouco, ela destinava ao sogro e não sei por que deixava por último o pai. Ela era vingativa, mas ela ia por ordem do seu ódio, da sua raiva. Ela mijava. Ou fazia xixi, se é que fica mais bonito, em cima da cova do marido, do sogro e, por último, do pai. Mãe, a senhora está fazendo isso? Tô fazendo, Yara. Tô fazendo. E vou fazer uma vez por mês. E onde foi que eu entrei como protagonista nessa história? Eu entrei protagonista logo após a morte da Moema. Porque a Moema que resolveu abrir o jogo com todas as mulheres da pequena cidade, porque sentia a morte dela se aproximar, de fato morreu. De fato a Moema morreu. Não foi como a da história, afogada em alto mar, mas morreu sem ar, devido a uma forte bronquite transformada em efizema pulmonar. Morreu também asfixiada pela doença.
pós-morte da Moema, eu comecei a ter sonhos com meu pai. No sonho, o meu pai aparecia com a cara toda lavada por mijo, urina. E no sonho, ele chorava, suas lágrimas se misturavam à urina e ele dizia para mim no sonho: fala para sua mãe parar de mijar em cima de mim, senão eu não vou ter paz. Eu falei com a minha mãe: bobagem, você está sonhando porque eu falei para você. Você está sonhando porque eu falei para você e você ficou impressionada, mas todo mês eu vou cumprir o que eu prometi. Eu mijo em cima dele, um pouco vai pro sogro e um pouco ainda vai pro meu pai. Eles merecem. Mãe, mas eu tive um sonho com o pai. Ele veio pedir para a senhora parar com isso. Ele não está tendo paz. Bobagem! Coisa da tua mente. Você está impressionada, Yara. E o sonho se repetia. Periodicamente o sonho se repetia. E eu comunicava à mulher de sangue espanhol, a minha mãe, sobre tudo, mas a minha mãe continuava com a sua vingança. E foi assim até que mamãe faleceu. Depois que ela morreu, os sonhos cessaram. Mas tudo isso que eu coloquei hoje aqui nessa carta aconteceu. Eu vi acontecer de perto. Moema. Trabalho deu essa Moema naquela cidade. E quanto xixi na cara recebeu meu pai e meus dois avós. Minha mãe, enquanto viva esteve, cumpriu a sua promessa. O que você achou da minha história da minha noite? Comente! Comente! Você também já conheceu alguém parecida com Moema? Tua mãe fez algo parecido com o que fez a espanhola da minha mãe? É, Gilda! Essa era fogo. Eu vou cumprir o que eu prometi. Eu mijo na cara deles. E fez isso até que morreu. Quero que você se inscreva no canal do Paulinho Boa Pessoa. Quero que você, sobrando-lhe gentileza, mande um valeu demais pro Paulinho. Ele bem o merece.